De volta com o nosso Sagres Esportes e lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, Série B do Campeonato Brasileiro, Vila 0, Chapecoense também 0. De acordo com os meus observadores internos, o jogo não foi bom até agora, o que é lamentável. Mas bom mesmo foi o time sub-13 do Atlético que fez uma conquista. Estou recebendo aqui a Mariana Tolentino para a gente falar disso. Um abraço, boa noite, seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Lopes. Boa noite, Kleber, né, que também está nos ouvindo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Sagres Esportes. Então, hoje eu fui lá no céu da OAB, que teve o segundo jogo da grande final do Campeonato Goiano Sub-13 entre Atlético Goianiense e Goiás. No primeiro jogo, que aconteceu lá no CT Pinheiro, o Atlético venceu por 2-1. E agora, nesse jogo de volta, o Atlético voltou a vencer, venceu por 3-1. Eles que na semifinal, o Goiás eliminou o Vila Nova e o Atlético eliminou o Campinas, que é um time também daqui, né? E eliminou esses dois times e na grande final o Atlético voltou a vencer. E a gente tem os gols dessa partida, que foram 3-1. O primeiro gol foi do Estevão, ele que marcou essa falta, né? E a bola foi direto, não bateu em ninguém. Ele marcou o primeiro gol do Atlético. O segundo gol... E o Estevão foi pra galera, né? Foi, e tinha bastante gente lá. E esse segundo gol foi marcado pelo Guilherme Maia, com assistência do Rafael Gomes. Rafael Gomes, ele que é o artilheiro do Atlético nessa competição, ele marcou 10 gols. E no final teve esse golaço aí do João Vitor. O João Vitor também marcou vários gols nesse campeonato. E o último gol, o 3-1, o Goiás teve esse gol de honra, né? Esse pênalti com o Carlos Eduardo. Foi no finalzinho do jogo. Mas nesse primeiro gol, a defesa e o goleiro do Goiás falharam, né? Pelo amor de Deus. Sim, a bola passou por todo mundo, ninguém tirou, foi direto para dentro do gol. O Rafael Gomes, esse aí que fez a assistência pro jogador do Atlético, pro Guilherme Maia, ele é o artilheiro, né, com 10 gols. E esse gol, Lopes, esse segundo, pareceu que a bola ia sair e no final o goleiro do Goiás ainda dá um tapa e ela entrou dentro do gol. E o Goiás fez esse gol de honra com o Carlos Eduardo, que já tinha marcado. O mais bonito foi esse do João Vitor, né? Pegou um sapataço de fora da área, gol lindo. Inclusive o João Vitor marcou os 2 gols do Atlético no primeiro jogo no Edmo Pinheiro, que foi 2-1. Né? E o Atlético, que teve uma campanha assim, irretocável nesse campeonato, é o bicampeonato do Atlético. Ano passado eles venceram o Vila Nova, também no Campeonato Goiano Sub-13. E aí eles levantando a taça de campeão. E depois também eles comemorando com a torcida. Medalhas no peito, né? Inclusive, uma curiosidade, o Goiás não recebeu taça e também não recebeu medalha. Não teve aquela comemoração do segundo lugar, não, do vice. Então foi só o Atlético mesmo que recebeu essa premiação. E no final eles foram para a torcida. No final do jogo, eu entrevistei, né, uma rápida entrevista com o Túlio Rocha, ele que é o técnico do Atlético Sub-13. Ele estava também como técnico ano passado e ele continuou, fez uma campanha invicta nos 2 jogos, nas 2 competições, na verdade. E o Atlético não perdeu nessa competição, também não perdeu no Sub-13 do ano passado. E ele continuou no cargo e ele falou um pouco sobre como foi essa campanha do Atlético agora e a vitória, né, no final contra o Goiás. Felicidade muito grande, né? Isso mostra o trabalho que a gente vem fazendo, toda a evolução que o Atlético vem tendo, tanto lá do profissional até as categorias de base. Então é gratificante você saber que o trabalho vem sendo coroado e a gente fica feliz com o desempenho desses meninos durante todo o campeonato. Foram 2 jogos muito completos nossos, né? Que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente tem treinado desde janeiro. A gente conseguiu fazer praticamente tudo dentro desses jogos, né? A gente conseguiu ter domínio do jogo, a gente conseguiu pressionar as equipes lá na frente, que é uma proposta do clube. Então a gente fica feliz porque os meninos compraram a ideia e tudo saiu bem. E Lopes, na primeira fase, né, foram 9 jogos, o Atlético, como eu falei, foi invicto, ele venceu 8, empatou 1. E o Goiás, de 9 jogos, ele venceu 7, empatou 1 e perdeu 1 jogo. E esse jogo que o Goiás perdeu foi justamente contra o Atlético. Então o Goiás perdeu para o Atlético já na primeira fase. E falando sobre os artilheiros da competição, o
artilheiro do Campeonato Goiano Sub-13 foi o Gustavo Valadares, ele fez 22 gols e ele é do Vila Nova. Então, ele não estava na final, mesmo assim ele não ia ser superado por nenhum outro jogador, porque o segundo colocado na artilharia fez 12 gols. Então ele fez 10 gols a mais que o segundo artilheiro, mas ele não participou da final. E o Atlético foi novamente campeão do Campeonato Goiano Sub-13, invicto, da mesma forma que foi no ano passado, em 2021 também, que eles conquistaram de forma invicta. Então esse foi o bicampeonato do Atlético hoje, lá no céu da OAB, que estava cheio de torcida também, foi um pouco da organizada do Atlético, levaram faixas, o bandeirão, então estava cheio de torcida, várias pessoas apoiando o Atlético hoje lá no céu da OAB, Lopes. Mariana, valeu demais, parabéns pela matéria, o Atlético está de parabéns pela conquista, o Kleber daqui a pouquinho vem com os comentários, né? Uma base que ficou prejudicada, essa pandemia prejudicou todo o futebol, mas a base mais ainda, então foi uma bela conquista, o bicampeonato do Atlético. Esse Túlio aí, só para terminar, é um volante que jogou no Goiás? No Goiás, no exatamente, Goiás. ele mesmo. É ele Sim. mesmo, né? Inclusive, amanhã eu vou estar também lá no CT Edmo Pinheiro, que vai ter a grande final do Campeonato Goiano Sub-15. Vila Nova e Goiás, que vão fazer essa final. No primeiro jogo, que foi lá na Toca do Tigre, o Goiás venceu por 3-0. Então já está praticamente aí com a mão na taça para esse Sub-15, lá no CT Edmo Pinheiro amanhã. Tá bom. Então amanhã você volta trazendo muito mais. Mariana, um abraço, boa noite, obrigado pela sua participação. Obrigada, Lopes, Kleber e a todos que estão acompanhando o Sagres Esportes hoje. E na sequência, o Kleber Ferreira vem com opinião, falar dessa conquista da base pelo Atlético, um bicampeonato, uma conquista invicta. Os garotos vão voltando aí às suas atividades. Ficaram muito prejudicados por conta da pandemia do coronavírus e agora os campeonatos estão de volta e essa bela conquista do Atlético. A seguir a gente volta, já já.